E os sinais clínicos? O que eu preciso ver? Qual que é a queixa? O que tem que ter para eu desconfiar que esse animal possa ter piometra? Então, o mais comum, não é sempre, e nem todas as cadelas, porque depende do tipo de piometra, que nós temos dois, aberto e fechado. Então, o corrimento vaginal é, assim, o sinal clínico que leva efetivamente o proprietário ao atendimento. Porque a cadela ela começa com uma descarga vaginal purulenta, fedida, e juntamente com isso, ela começa a ficar apática. É uma cadela que fica prostrada mesmo, ela chega para você deitada, ela chega para você em decúbito lateral, andando com dificuldade, sabe? Então, juntamente com essa anorexia também, que ela fica sem comer, ou ela come, né, tem uma hiporexia, um apetite seletivo, juntamente com essa descarga vaginal, são os sinais clínicos mais comuns para o proprietário levar esse animal para atendimento. Além disso, o que a gente pode verificar? Letargia, ela fica letárgica, apática, prostrada, igual eu falei. Perda de peso, ela começa a não se alimentar, ela não quer saber de alimentação, ela não quer saber de ficar andando, brincando, passeando, ela tá com dor, aí nesse estágio ela tem dor. Ela também tem êmese, tá? Ela pode vir a apresentar vômitos, pode vir a apresentar diarreia, depende do quanto essa cadela está acometida, do tempo de evolução, se ela está em sepsia ou não. Ela apresenta poliúria e polidipsia, lembrando, né, esses termos, poliúria e polidipsia. Polidipsia é ingestão aumentada de água, poliúria é a urinar várias vezes. Então, ela tem, né, uma ingestão aumentada de água, ela urina, ela tem essa micção também aumentada, cursa com febre, tá? Alguns animais que estão em sepse, como eu falei, é um processo inflamatório séptico do útero. Então, também vão apresentar. Elas apresentam algia. Então, quando você vai fazer seu exame físico, você olha mucosas, né, você ausculta, e você olha linfonodos, hidratação. Então, quando você vai ali prosseguindo, caminhando o seu exame físico, você palpa essa cadela, ela tem uma algia bem importante abdominal, tá? E algumas vezes, gente, é possível com a nossa mão nós palparmos essa cadela e verificarmos, opa, tem um aumento de volume aqui, tem alguma coisa aqui dentro. Então, pela palpação, dependendo do grau de dor, então, quanto esse animal permite que você palpe ele, e também dependendo do tamanho do útero, é possível a gente palpar esses cornos uterinos dilatados, ou um corno uterino dilatado também. Entretanto, algumas cadelas elas não apresentam sinais clínicos, né, e físicos da doença. Algumas também podem apresentar somente o corrimento vaginal. Na semana passada, né, no hospital veterinário onde eu trabalho, aqui chegou uma cadela que estava ótima, clinicamente muito bem. Ela só tinha o corrimento vaginal. Então, ela tinha saído do cio, né, que é o proestro, que o proprietário relatou há mais ou menos 2 meses. Ela já teve filhotes, não emprenhou mais, não utilizava anticoncepcionais, né, o tutor não fazia uso de anticoncepcionais nessa cadela, e ela chegou bem, serelepe, pulante, tomando água, comendo, sem vômito, sem diarreia, mas tinha uma descarga vaginal. Então, isso também pode acontecer, tá? A cadela, ela tá clinicamente estável, bem, mas ela tá com essa descarga. Isso vai variar muito do sistema imune, de como que essa cadela vive, se é uma cadela que ela tem muitos desafios, no sentido de ela vive no sítio, ela tem muita pulga, muito carrapato, ela come ração ruim, ela não é vacinada. Então, assim, depende muito dos desafios dela, ela tem uma doença associada junto com a piometra ou não, é uma cadela saudável, muito bem cuidada, vacinada, com ração boa, sem pulga, sem carrapato, sem presença de ectoparasitas. Então, isso tudo também impacta na maneira que ela vai manifestar os sinais clínicos pra gente, tá? Então, como eu comentei com vocês, a piometra ela pode ocorrer de duas maneiras: aberta ou fechada. O que está aberto e o que está fechado? A cérvix, tá? Então, a cérvix ela pode abrir durante essa fase progesterônica para poder eliminar esse conteúdo purulento, essa descarga purulenta pela vagina. Geralmente, a piometra aberta, ela culmina com corrimento vaginal. Esse corrimento pode ser purulento, tá? Como não pode ser purulento, pode ser hemático também. E a fechada nós não temos secreção.
Por quê? Porque se a cervix está fechada lá dentro, e aí aquela quantidade de líquido, de conteúdo intraluminal, ele vai acumulando, ele vai acumulando. Então, o que que a gente vê mais? Um abdômen mais distendido, porque o útero vai distendendo e não tem por onde sair esse pus. E com isso, uma sepse, uma endotoxemia importante. Então, os sinais sistêmicos são mais graves naquelas cadelas, aquelas fêmeas caninas, que possuem a piometra fechada, do que aquelas que possuem a piometra aberta. Porque quando ela está com a piometra aberta, ela tem um acúmulo? Tem, porque não sai tudo do útero. Porém, os sinais clínicos eles são mais brancos. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem ilustrando, né, uma descarga vulvar purulenta, e aqui já seria um útero rompido, que é o perigo da piometra fechada. Porque é comum o proprietário não perceber, né, alterações importantes e trazer para a gente o animal já está muito ruim, porque não tem descarga, né, vulvar. E aí pode acontecer desse útero romper. E se esse útero romper, igual está rompido nessa imagem, imagina toda essa secreção caiu onde? Dentro do abdômen do animal. Então, caiu tudo lá dentro. O que que a gente tem? Uma peritonite séptica e extremamente doloroso. O peritônio, ele absorve, né? Ele é um meio de absorção muito eficaz, tanto que a gente tem a diálise peritoneal também nos animais, né? Que são doentes renais, é uma maneira de absorção, uma via de absorção muito importante e poderosa. Imagina só, cai toda essa secreção aqui no útero da cadela, toda. E aí, o animal vai absorvendo isso, vai absorvendo toxinas e vai perdendo a batalha contra a sepse. No hemograma, chegou o animal com esses sinais clínicos que eu apresentei para vocês. Então, ele pode estar serelepe, mas com a descarga vaginal, ou ele não, ele pode estar letárgico, com vômito, com diarreia, perdendo peso, abdômen distendido ou não, dor à palpação. Então, ele chegou. Queixa da anamnese do proprietário, entrou no cio há mais ou menos 2 meses, já vão ficar atentos ali, já vão pensar numa possível piometra. O que que eu preciso fazer para diagnosticar? Então, eu já tenho uma anamnese bem feita, tá? Tenho os sinais clínicos, agora eu vou pensar no que eu vou pedir para o diagnóstico. Então, exames hematológicos, eu preciso traçar um perfil desse animal, como que ele tá. Então, no hemograma, o que que nós encontramos geralmente? Uma leucocitose. Então, vamos relembrar, para quem não lembra, o que que é uma leucocitose? Uma leucocitose é o aumento das células brancas, as células de defesa, os leucócitos totais no organismo do animal. Isso fala o que para mim, Thaís? Isso fala que nós estamos tendo um processo inflamatório ou um processo inflamatório infeccioso. Saber distinguir se é só inflamatório, se é inflamatório infeccioso, eu preciso olhar os diferenciais desses leucócitos. Então, geralmente, a piometra culmina com leucocitose por neutrofilia e desvio esquerda. Ai, 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 complicou. O que é neutrofilia com desvio à esquerda? Então, leucócitos totais, nós temos umas subclassificações desses leucócitos totais. Nele, a gente tem os neutrófilos. Os neutrófilos são a primeira linha de defesa do organismo. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, um processo infeccioso, os leucócitos são recrutados. Então, eles vão combater a infecção. Se a infecção ela está muito alta, ela está assim consumindo todos os leucócitos, o que que o meu organismo entende? Olha, eu vou ter que enviar os bastões. Os bastões são os neutrófilos jovens. Eles ainda não estão aptos a irem combater a infecção. Porém, se é o que eu tenho, eu vou mandar eles também, tá? Seria fazendo uma comparação para vocês entenderem uma pessoa na guerra. Então, quem luta a guerra? Os homens, aqueles homens na faixa de 18 anos até não sei quanto que é, mas vamos supor 40, eles vão lá lutar a guerra. Só que nós estamos perdendo essa guerra. E eu preciso mandar mais guerreiro. Então, eu vou pegar as crianças mesmo. Então, as crianças, elas não sabem muito bem, mas vão a ela mesmo. Então, isso que seria leucocitose por neutrofilia com desvio esquerdo. Uma maneira, assim, bem fácil de vocês entenderem. Se é um processo inflamatório séptico do útero, se está grave, célula jovem vai ser requisitada. Então, vocês vão ver um hemograma com leucocitose, neutrofilia com desvio à esquerda. Além disso, vocês podem verificar uma leve, discreta, costuma ser discreta, tá?
anemia normocítica normocrômica. Ou seja, uma anemia que ela é regenerativa. Se eu pedir reticulócitos, que são as células precursoras das hemácias, elas vão estar presentes, então elas vão estar normais, uma vez que essa anemia é por consumo, ela não é uma anemia por problema na produção, tá? Então gera uma leve anemia por consumo ali. E o bioquímico? Quais alterações do bioquímico, que seria este, né, realizado no tubo vermelho, o hemograma no tubo roxo, que eu vou verificar? O processo inflamatório, ele demanda proteínas totais, né? Então, uma hiperproteinemia é evidenciado. Além disso, as proteínas a gente tem basicamente albumina, globulina. As globulinas vão falar de um processo inflamatório também e de um processo infeccioso. Então, também é verificado hiperglobulinemia juntamente com hiperproteinemia. Alguns animais, eles apresentam azotemia. Então, o que é isso? Aumento dos compostos nitrogenados. Então, eles apresentam aumento de ureia e de creatinina. Tá, mas o que a piometra tem a ver com rim? Né? Ureia e creatinina fala de função renal. O que uma infecção lá no útero vai ter a ver com o rim? Por quê? A piometra, como já falei, frisando novamente, processo inflamatório séptico do útero. Então, a gente tem demanda de imunocomplexo. Então, complexos imunológicos, que são as células de defesa ligadas às bactérias. Esses compostos imunológicos, então esses imunocomplexos, eles são depositados lá no rim. Então, essa deposição de imunocomplexo através da corrente sanguínea lá no rim pode gerar uma insuficiência renal aguda, tá? Então, aumento de ureia e creatinina não é incomum de ser verificado. Além disso, podemos também ter alterações hepáticas em casos de septicemia e desidratação grave, que vai ser demonstrado para a gente através do exame de sangue com aumentos de ALT e FA, basicamente, tá? Então, olha só o tanto de coisa que uma afecção uterina pode aumentar e pode demonstrar para a gente que, ó, você está indo certo na sua suspeita diagnóstica. A radiografia, ela, assim, ela não é muito comum, não é muito usual. Porém, para você mandar o animal para o centro cirúrgico, que seria o tratamento da piometra, a gente precisa ter certeza, né? Nós não vamos anestesiar um animal possivelmente em sepsis, fazer um procedimento ali, abrir o abdômen dele, sem ter certeza que ele tem uma piometra. Então, se vocês não tiverem disponível, né, um exame ultrassonográfico, que é o padrão ouro para a gente verificar, faz o raio-x. Se tiver só o raio-x, eu não tenho, tá? Isso não tem como. Faz o raio-x. Porém, o raio-x tem suas limitações, né? Não é o mais indicado, mas ele pode sim, você pode conseguir detectar o útero nele. E também ele serve, e aí sim ele serve muito bem para descartar prenhez, tá? O que pode acontecer? Quando a cadela ela tá prenha e ela começa a parir, ela fica quietinha na dela, quieta, não quer se alimentar. E ela também pode soltar uma descarga vaginal esverdeada, que seria a útero-verdina. E alguns proprietários confundem isso com uma descarga vaginal que para a gente pode ser piometra. E a gestação da cadela dura mais ou menos 2 meses. Então, descartar a prenhez, que a útero-verdina ela é presente, fisiológica, normal no processo de prenhez da cadela, quando ela está parindo, é normal sair isso, vocês precisam descartar também. O raio-x, nessa fase final da gestação, ele é indicado, porque já temos a ossificação, então é capaz, né, ótimo para ver esses animais também, se tiver filhotinho ali dentro. E descartar de piometra. Então, nesta figura que eu mostrei para vocês aqui, a gente vê uma opacidade de tecido mole, bem aqui, ó. Vou fazer o contorno, acompanhe com o meu laser point aí, ó. Esse daqui é um útero. Olha o tamanho deste útero aqui. Então, vocês conseguem ver que tem uma radiopacidade um pouco diferente. Ali, apesar de ser uma radiopacidade de tecido mole, pode falar pra gente. Mas o método diagnóstico mesmo, sem dúvida, é a ultrassonografia abdominal. O que a gente vai ver, né? Nós vamos avaliar o tamanho do útero. Isso é importante para quando a gente for operar esse animal. Porque eu preciso saber qual o tamanho da minha incisão cirúrgica para saber qual o tamanho do útero para passar por ali. Não adianta eu fazer uma incisão pequena
E o útero tá gigante, não vai passar e vai correr o risco de eu romper esse útero. E não adianta eu fazer uma incisão gigantesca e esse útero não tá tão grande. Então seria bom também para isso, para orientar o procedimento cirúrgico. E também avaliar os cornos. Às vezes a piometra ela é só num corno, ou ela tem no outro, isso tudo vai deixar o cirurgião mais preparado. Descartar a prenhez também é possível, né, através do exame ultrassonográfico. E quando o animal ele está acometido por essa infecção piometra, a gente tem associada à parede uterina, ela está muito espessada e com conteúdo ali dentro. Este conteúdo, esse líquido presente, ele pode ser, para a gente no ultrassom, mais anecoico, ou seja, mais preto, tá? Como tá aqui nessa imagem. Então, olha, a gente tem vários aqui no útero, conteúdo, várias bolas ali, que são aquelas hiperplasias focais, tá? E aqui nessa imagem do lado a gente tem menor, tá vendo? Então nós temos gigantescos, piometras com útero extremamente dilatados, e também a gente tem piometra com útero um pouco menor, mas a presença do conteúdo ali.